Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a reta. Então vamos começar com o seguinte problema. Vamos considerar dois pontos, por enquanto no R3, A e B com coordenadas x1, y1, z1 e B, x2, y2, z2. E o meu objetivo é descobrir o seguinte. Eu quero descobrir quais são os pontos P com coordenadas x, y, z, de tal modo que esse ponto P faça parte da reta que liga os pontos A e B. Então eu quero saber quais são todos os possíveis pontos P que fazem parte dessa reta. Bem, primeiro eu tenho que verificar se esse problema faz sentido, se existe solução, e nesse caso vai existir solução graças aos postulados de Euclides. Na verdade, como a nossa geometria aqui é a geometria euclidiana, uma das coisas que está dentro dos elementos de Euclides, um pedido, vamos dizer assim, de Euclides é que dados dois pontos, existe uma única reta que intercepta os dois pontos. Então, essa reta azul faz sentido. É claro que tem que ter um pouquinho de fé que essa reta de fato é uma reta, né? Tá meio encurvado aqui, mas enfim. Como é que nós vamos encontrar esses pontos P? A gente vai usar argumentos de vetores, porque observe o seguinte. Se você criar o vetor AB, então AB, e criar o vetor AP, um é múltiplo escalar do outro, porque eles estão na mesma direção. Então você pode dizer que o vetor AB é igual, vou até inverter a ordem aqui, você pode dizer que o vetor AP é igual a algum número t vezes o vetor AB. Então nosso vetor AP é algum múltiplo escalar de AB. Inclusive, se t for igual a 1, isso quer dizer que o vetor AP é igual ao vetor AB, e se t for igual a 0, quer dizer que o ponto A é igual ao ponto P. Só que a gente já viu operacionalmente falando que o vetor AP, a gente pode descrever ele como P menos A. E o vetor AB, operacionalmente falando, como B menos A. Então, isolando P dessa expressão, nós vamos obter o seguinte, que P é igual a mais T vezes B menos T vezes A. Então, só para rearranjar aqui, isso implica que o nosso P é igual a T vezes B mais 1 menos T vezes A. Então, essa é a primeira forma que nós podemos descrever o conjunto de todos os pontos P que fazem parte da reta que liga A até B. Comentários. Se o seu valor de T varia de 0 até 1, esse ponto P ele vai estar contido nesse segmento de reta. Afinal de contas, é só a gente observar essa expressão. Para você forçar o ponto P estar aqui dentro, t igual a 0 bate no ponto A, t igual a 1 bate no ponto B. Se t for maior do que 1, passa de B. Se t for negativo, ele fica à esquerda de A. Então essa é a primeira forma da gente visualizar uma reta, que aqui eu estou pensando agora t para todo número real, que aí à medida que t vai sendo muito grande, à medida que t vai sendo muito negativo, você percorre toda a reta. Só que existe uma outra forma de visualizar, ainda voltando para essa expressão, que é o seguinte, deixa eu colocar aqui em asterisco. Por asterisco, nós podemos chegar em, deixa eu colocar um implica aqui, que o nosso P é igual a mais T multiplicado por AB. Ou ainda, eu vou mudar a notação do vetor AB, só para ficar mais agradável a nossa leitura, T igual a mais um T
vezes um v. Quem é esse vetor v que eu estou destacando aqui? Esse vetor v, ele é conhecido como vetor diretor da reta. Então, ele é o vetor diretor. É qualquer vetor que esteja contido nessa reta. Aqui eu fiz vamos dizer assim, particularizei sendo o meu vetor v o AB, mas o vetor v poderia ser qualquer vetor contido nessa reta. É claro que o significado que teria o valor de t aqui seria outro, né? Mas a gente pode pensar que qualquer ponto da reta é igual a coordenada de algum ponto inicial mais t vezes um vetor diretor. Então, vamos fazer um exemplo numérico. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A com coordenadas 1, menos 2, menos 3, B com coordenadas 3, 1, menos 4. Então, a primeira coisa que nós precisamos é relembrar que, para descobrirmos todos os pontos que fazem parte da reta, ou seja, a equação da reta, nós vamos precisar de algum ponto inicial, e aí tanto faz o A ou B, então nesse caso eu vou escolher o A, mais t vezes algum vetor diretor, que nesse caso eu posso pegar o próprio vetor AB. Então vamos calcular o nosso vetor AB. Nosso vetor AB é só fazer B menos A, então nesse caso vai ser 3 menos 1, 2, 1 menos 2, 3, menos 4, menos 3, menos 1. Então agora nós vamos substituir naquela informação acima da seguinte forma. P é XYZ. A é dada aqui. 1, menos 2, menos 3. E o nosso vetor AB é este resultado aqui que é 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. Observe que isso nos gera a seguinte expressão. Se você agrupar as coordenadas aqui, que é o que nós vamos fazer aqui agora, vou fazer aqui o desenvolvimento do lado esquerdo, a primeira coordenada é 1 mais 2t. Então, 1 mais 2t. Segunda coordenada é menos 2 mais 3t. Menos 2 mais 3t. Terceira coordenada é menos 3 menos t. Menos 3 menos t. Agora o que eu faço? A primeira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira coordenada do lado direito e assim sucessivamente. Isso nos leva a concluir que a primeira coordenada do lado esquerdo é o x e do lado direito é 1 mais 2t. Segunda coordenada é o y. Aqui do outro lado é menos 2 mais 3t. E a terceira coordenada do lado esquerdo é z. Do lado direito é menos 3 menos t. E isso é verdade para todo t número real. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas já vale a pena comentar agora, que essa fórmula aqui ela é conhecida como a equação paramétrica da reta. Inclusive, este t que vocês estão visualizando é chamado de parâmetro. Então, para você construir a equação da reta, você pode usar a forma paramétrica. Você encontra um ponto da reta mais t vezes um vetor diretor e aí é só aplicar as contas de acordo com o que está no exemplo e de acordo com o que foi apresentado na teoria anteriormente. Só que existem algumas observações interessantes que nós podemos fazer, que é o seguinte: essa conta que eu fiz para R3 vale para qualquer dimensão. Se você quer construir uma reta que liga dois pontos no R5 ou na Recó, né, que é o R7, enfim, você usa os mesmos procedimentos. A única diferença que você vai ter, por exemplo, no R5, 5 coordenadas, na Recó, o R7, 7 coordenadas, ou Ronaldinho Gaúcho, que é o R10, 10 coordenadas. Só que no R2, ou seja, no plano cartesiano,
ainda podemos extrair mais informações que, inclusive, é muito utilizado em um curso de cálculo. Então, vamos a elas. Aqui temos A e B, com suas respectivas coordenadas, né, x1, y1 e b, x2, y2. Se vocês forem realizar o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo anterior, nós vamos concluir que a equação paramétrica da reta que passa por esses dois pontos é x igual a x1 mais t vezes x2 menos x1, y igual a y1 mais t vezes y2 menos y1. Sugiro que vocês tentem entender o porquê disso, mas é exatamente reproduzindo o mesmo exemplo anteriormente. Aqui eu vou querer acrescentar uma hipótese, só para poder dar graça à nossa discussão, que eu vou supor aqui que x2 menos x1, ou até melhor, que x1 é diferente de x2. Dizer que x1 é diferente de x2 é dizer que x2 menos x1 é diferente de zero. Então, se você olha para essa primeira relação, você pode isolar o t da expressão. Então, deixa eu colocar assim, que isso aqui é 1, isso aqui é 2. Então, em 1, dá para isolar o t, e aí o t vai ser igual a x menos x1 dividido por x2 menos x1. Isso que eu pedi, que eles precisavam ser diferentes. Se a gente pega essa relação e substituir em 2, então isso implica em 2, que é essa relação aqui, que nós vamos ter o seguinte, vou colocar aqui em cima, y igual a y1 mais o nosso t, então nesse caso vai ficar x menos x1, deixa eu sair da frente aqui para vocês visualizarem, x menos x1 dividido por x2 menos x1, e isso aqui vezes y2 menos y1. Então, substituindo o t por essa relação aqui, nós vamos obter isso aqui. Agora, o que acontece? O denominador embaixo aqui é 1, então eu posso multiplicar em cima, embaixo, só que a única coisa que eu vou fazer é inverter a ordem. Ao inverter a ordem, deixa eu fazer uma divisão aqui no quadro, nós vamos obter que y é igual a y1 mais y2 menos y1, vou passar esse cara para o outro lado e esse cara para o outro lado. Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, agora vezes x menos x1, que é aqui o sobre 1 par. Então, a única coisa que eu fiz na prática foi trocar esse x menos x1, passei para cá, y2 menos y1, passei para cá. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, muitas vezes a gente chama isso aqui de m, que ele é conhecido como o coeficiente angular da reta. E aí, o que a gente acaba de obter é que y é igual a y1 mais m vezes x menos x1. Na literatura, a gente geralmente usa y0 e x0. Como aqui estava trabalhando com os pontos com essa notação, por isso que a fórmula ficou com esse formato. Mas o que aqui nós temos e isso só funciona no R2, é que você tem uma outra forma de descrever a reta, que é y igual a coordenada y de um dos pontos da reta, mais coeficiente angular vezes x menos a coordenada x desse ponto da reta que está levando em consideração. Muitas vezes, no curso de cálculo, a gente fala assim, que y é igual a y0 mais m vezes x menos x0, onde o nosso m seria justamente y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Então, observe que existe uma conexão entre geometria analítica e cálculo. Espero que tenha ficado claro. Claro que isso é uma noção bem diagonal de que são retas. É importante vocês praticarem os exercícios. Qualquer coisa, vocês podem compartilhar as dúvidas nos comentários. Estou à disposição e até a próxima.